Bem-vindos, meus queridos amigos, amados irmãos, ouvintes do Cristianos Podcast. O episódio de hoje é um episódio onde eu vou agradecer a Deus pelos feitos na minha vida e contar um pouquinho da minha história. Ele é baseado no episódio 07 da primeira temporada, onde eu agradeço pelo fim do seminário. E agora, já consagrado, eu vou fazer esse episódio em gratidão a Deus e vou contar um pouquinho da minha história até aqui. Bom, vamos voltar lá para o passado. Meu pai terminou o seminário, eu tinha por volta de 6 anos. Confesso-vos que não me lembro muito bem da data em que ele foi ordenado a pastor, mas eu vivi a minha vida inteira num lar evangélico. Pois bem, passou-se muito tempo da minha vida e fui tentando servir melhor a Deus, buscando formas de estar mais próximo ao Senhor e fui atrás de formas de ajudar na igreja dentro das minhas limitações. Limitações essas que eram falar em público. Sempre tive muitas dificuldades de falar em público e no passado pensava que era apenas uma timidez muito pesada. E o tempo passou, as coisas foram acontecendo e de repente eu comecei nessa busca incessante de ir atrás do melhor serviço a Deus, a trabalhar na parte administrativa de um projeto social da igreja, sem aparecer demais a público, né? Comecei a trabalhar na parte de som da igreja, que eu ficava escondido lá atrás. Comecei a ajudar em coisas que eu não aparecia porque eu temia demais aparecer. E por um bom tempo eu vivi bem dessa maneira. Por um bom tempo eu não tive dificuldades em viver desta maneira. Entretanto, chegou um certo momento da minha vida que identifiquei uma grande dificuldade em permanecer assim. Eu identifiquei que o meu serviço era insuficiente. Identifiquei que não estava servindo a Deus da maneira como Deus queria. Precisava de mais. Não conseguia entender muito bem o que fazer, uma vez que, dentro das minhas limitações, eu fazia mais do que poderia. Eu estava fazendo tudo o que estava ao meu alcance de serviço dentro das minhas limitações humanas. Mas Deus queria mais de mim. E tinha um exemplo de pastor, e eu via, como filho de pastor, algumas dificuldades que o pastor passa, e era uma coisa que, além das minhas dificuldades em termos de limitações em falar em público, também ver essas questões que rodeavam o pastorado do meu pai me faziam pensar 10 vezes antes de querer ser pastor. Eram muitas dificuldades e confesso-vos que muitas coisas boas também, mas a nossa mente tende a fixar as coisas ruins, então as coisas ruins ficavam na minha mente e eu não queria de forma alguma ser um pastor em momento algum da minha vida. Mas as coisas foram evoluindo, adiante, e aí eu fui buscando mudar um pouco o meu serviço a Deus. Comecei a dar aulas na EBD, com muita dificuldade, mas comecei a cantar num grupo de música e cantar de vez em quando no louvor. E ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa. Ou seja, eu comecei a aparecer muito mais do que gostaria e ainda assim sentia que faltava uma coisa. Depois de um tempo, ouvindo uma pregação, eu senti no coração que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. E então eu comecei a lutar contra isso. Por muito tempo eu lutei contra isso. Desesperadamente lutei contra esse chamado para servir no ministério pastoral. Lutei muito, até que eu fui vencido por Deus e então tive que buscar o seminário.
Na época, meu pai ainda era pastor da Igreja Batista Central de Jardim Amendoeira. Eu o procurei e falei que estava sentindo no coração o desejo de ir ao seminário e de ser pastor. Um desejo que não era um desejo do meu coração, mas que eu entendia ser o desejo do coração de Deus. Mas como o meu temor era tão grande, eu queria ainda assim ter mais certeza de que estava sendo chamado por Deus e não era uma coisa, desculpe o termo, doida da minha cabeça. Então meu pai me aconselhou na época a procurar o seminário e lá ouvir, ser um ouvinte em algumas aulas para ver se eu sentiria ali Deus falando no meu coração de que realmente era para seguir no seminário. Na época, eu fui assistir algumas aulas com o professor, pastor Henrique Alves, no Seminário Batista de Niterói, e lá eu senti-me tocado por Deus e entendi que de fato Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Meu pai, nesse meio tempo, por questões pessoais, saúde na família e por entender outras situações também na igreja, sentiu de Deus que era para sair do ministério pastoral daquela igreja e conduziu uma sucessão pastoral. Foi nesse meio tempo então que ele estava saindo da igreja, mas ele ficou até que a igreja escolhesse o pastor substituto. Obviamente, como uma igreja batista é democrática, houve uma votação e a igreja decidiu que ele ficasse nesse meio tempo como um interino, até a escolha do novo pastor. E assim foi. Meu pai, então, não quis me encaminhar para o seminário antes da definição do novo pastor e pediu que eu esperasse até a eleição do novo pastor e que eu procurasse um novo pastor para, assim, conversar com ele e ver qual era a opinião dele, o desejo do coração dele, se ele me encaminharia ou não. E assim foi. Estou falando do meu pai desde o início, não falei o nome dele. O nome do meu pai é Vladimir Quintanilha de Abreu. Então assim foi. O pastor Fábio Siqueira foi eleito lá na igreja e eu busquei e procurei, meu pai também falou previamente com ele e acabei tendo uma oportunidade de ser encaminhado ao seminário pelo meu novo pastor na época, o pastor Fábio. E, queridos, foi um momento muito, muito bom, no sentido que estava cumprindo a vontade de Deus. E quando eu comecei o seminário foi a melhor experiência da minha vida. Uma coisa muito maravilhosa que eu não sei descrever. A cada aula, a cada matéria, principalmente as matérias que tratavam de questões bíblicas, questões doutrinárias, eram matérias que eu fazia e sentia Deus falando ao meu coração. Mas passado 1 ano e meio, 2 anos, não vou saber precisar, eu comecei a ter problemas físicos, problemas que me dificultavam, davam-me imensas dores no corpo, me dificultavam a assistir a aula, de ficar sentado, de ficar em pé muitas vezes também, me dificultavam na caminhada. Eu que sempre joguei futebol, caminhava constantemente, de repente comecei a ficar limitado nessas coisas. Desde muito novo eu sentia algumas dores nas costas, algumas dores aqui e ali, mas eu nunca levei muito a sério. Ia ao médico e tratava como um problema de coluna, mas as coisas não melhoravam, mas também não pioravam. Então fui levando por muito, muito tempo assim. Mas de repente, ao entrar no seminário, as coisas desandaram. Eram dores insuportáveis que me limitavam a fazer absolutamente tudo. Eu não conseguia mais caminhar, por um tempo fui dirigindo até o seminário por não conseguir mais andar, e aí chegou um certo momento que eu não conseguia sequer dirigir.
e as coisas se complicaram demais para mim. Foram muitos e muitos meses, mais de um ano, com certeza, na luta, na busca por saber o que eu tinha. Investigou-se coluna, investigou-se muitas outras coisas, mas não chegava a lugar algum. Em um certo momento, descobriu-se que eu tinha uma doença autoimune que atacava os músculos. E depois de muitos anos de luta para tentar descobrir o que eu tinha, finalmente descobri que era uma coisa que não tinha cura, que eu teria que conviver com ela e provavelmente poderia me levar a uma limitação definitiva de como andar, de como me locomover, de como viver. Nesse meio período, quando eu ainda não tinha descoberto o que tinha, eu comecei a orar a Deus e parecia que Deus não me respondia, e eu tinha desistido do seminário porque na minha cabeça foi só entrar no seminário que as coisas desandaram. Comecei a sofrer, então eu determinei que sairia do seminário após o último compromisso que eu tinha de pregação. E orava a Deus, clamava a Deus, pedindo sabedoria, pedindo entendimento do que estava acontecendo, de por que sofrendo tanto. Fiquei um ano praticamente de cama, sem conseguir me locomover sozinho, só com ajuda, preso em casa, sem fazer nada, sem ter vontade sequer de jogar um videogame, alguma coisa que alegrasse um pouco o meu coração. Ler a Bíblia era pesaroso porque eu estava em sofrimento profundo por não conseguir sair de casa, por dores que nenhum remédio resolvia. Então eu decidi sair do seminário, abandonar o ministério pastoral. E no último compromisso que eu tinha marcado, uma pregação que eu tinha preparado, é bom salientar que, apesar de ter determinado que sairia, não cancelaria nenhum compromisso agendado, mas sairia após o último, não fiz as coisas de qualquer maneira, não deixei de estudar para pregar, apenas achava que eu tinha entendido errado o chamado de Deus e que não era para ter ido ao seminário. Mas no último compromisso que eu assumi, ouvi Deus falando no meu coração. Houve uma conversão, numa pregação que não era evangelística, era uma pregação apenas voltada para falar com a igreja. Houve uma conversão ali, houveram outras coisas no culto e no pós-culto, e acabei ouvindo Deus falar comigo e entendi naquele momento que todo o meu sofrimento não era um sofrimento por ter entendido errado o chamado de Deus, mas era um sofrimento por ter escolhido certo, ter entendido certo, que Deus estava me preparando para uma coisa que eu não entenderia e que talvez eu nunca entenda muito bem, mas que Deus usaria o meu sofrimento num momento oportuno lá na frente, o meu amadurecimento com isso. Deus usaria tudo isso a seu serviço em algum momento. E ali, a partir desse momento que eu entendi o chamado de Deus, entendi que o meu sofrimento não era por escolha errada, e sim como uma preparação de Deus para a minha vida futura no ministério pastoral, eu continuei e segui adiante. Terminei o seminário, tendo boa parte dele sendo feita à distância, sem poder estar presente no seminário, tendo apenas que entregar trabalhos, fazer provas à distância, amigos gravando aulas para mim, professores se comunicando comigo por WhatsApp, e-mail, para a gente poder fazer os trabalhos. Eu tendo dificuldades, em conseguir fazer as aulas de idioma grego e hebraico, e fazendo um esforço tremendo para conseguir pelo menos estar presente nessas matérias, que eram matérias que eu desejava muito fazer, grego e hebraico. Pegava séries, inclusive séries em hebraico, para poder conseguir compreender um pouco os sons do idioma.
E assim foi a minha luta no seminário. Findou-se o seminário e foram 2 anos até a consagração. Nesse momento de final de seminário até a consagração, foram momentos mais tranquilos, apesar de muitas dores, idas e vindas de dificuldades, algumas internações, mas foram momentos mais tranquilos, até porque eu já estava consciente do meu chamado, e assim foi. E aí nesse período foi o período que eu gravei o episódio 07 de gratidão, né? Esse período entre o final do seminário e o início da consagração, né? Onde passa pelo concílio e tudo mais. E assim foi esse período, um período que gravei o 07 da primeira temporada em gratidão a Deus. E aqui, nesse momento, eu quero fazer uma gratidão, né? Um momento também de gratidão a Deus pela consagração. Consagração essa que já completou 1 ano. Quero agradecer, agora em novembro, quero agradecer a Deus por esse momento, porque foi um momento que só eu e Deus sabemos das dificuldades, dos momentos de dores, dos momentos de sofrimento. A partir do momento que resolvi seguir a Deus, o chamado de Deus, então eu olho para trás e digo que fugi do ministério pastoral, fugi do seminário por muitos anos, mas hoje eu entendo que na verdade não. Na verdade eu não fugi do ministério pastoral e não fugi do seminário por muito tempo. Deus permitiu que eu postergasse, que eu jogasse para frente, porque sabia que em algum momento eu sofreria demais. E ao sofrer no seminário, eu tive muito apoio de muita gente, de gente da minha igreja, de outras igrejas, de colegas do seminário, de professores, de funcionários. Foi um momento maravilhoso na minha vida, porque Deus usou muita gente para me aconselhar, muita gente para poder falar ao meu coração, me acalmar, me tranquilizar, me ajudar, orar por mim. Foi um momento maravilhoso onde Deus usou muita gente. E talvez, se eu não tivesse no seminário, eu não teria tanto apoio como tive nesse período de seminário. Então olho para trás hoje e entendo que na verdade não fui eu que posterguei, mas Deus permitiu que isso acontecesse para que no momento que eu fosse sofrer verdadeiramente, eu tivesse muito apoio, muita gente ao meu lado. É isso que eu vejo hoje. Eu achava que estava fugindo do seminário, mas era Deus permitindo, com o seu imenso amor, que eu jogasse lá para frente, para que no meu momento de dor eu tivesse muito apoio de muita gente, inclusive gente que eu não conhecia, muita gente de muitas igrejas. Tive igrejas em oração, inclusive mandavam vídeos em momentos de internação, de cirurgia. Foram momentos que eu não tenho como descrever, e se eu for enumerar as pessoas que eu preciso agradecer, vou falhar com muitas, então não vou fazer aqui. Eu preciso realmente agradecer a Deus pelas misericórdias de Deus na minha vida. Ou quando eu cheguei ao momento de concílio, foi um momento muito tenso, não pela matéria em si, porque eu estava bem tranquilo da matéria. Estudei muito pouco, assim, para ser bem honesto, para o concílio, mais na parte final para ver se eu estava lembrando bem das coisas, mas não fiquei estudando incessantemente, exaustivamente, como muitos colegas, amigos falam que o fizeram. Eu não o fiz, eu confiava na minha mente, eu passei a estudar mais no final para lembrar de alguma coisa ou outra, para ver se estava lembrando bem de todas as coisas. Então, assim, nessa parte de estudo exaustivo, eu não passei por isso. Mas naquela emoção, né, de vai chegar, não vai chegar,
aquela coisa da data chegando perto, aquela preocupação de fazer tudo direitinho. Foram momentos complicados e acho que assim o é para toda a gente. E passei pelo concílio com, acho que, se não me falha a memória, tinha mais de 40 pastores no meu concílio, pessoas de vários lugares, amigos, e foi um concílio cansativo, como é para sempre, para todos, mas até que foi tranquilo, não tive problemas com nenhum examinador, foi muito tranquilo. E mais um momento para agradecer a Deus, não é? Mais um momento para agradecer a Deus. Aliás, eu fiz um raio-x, né, aí da minha vida ministerial, vamos dizer assim, mas eu precisava também agradecer a Deus pela minha família, não é? Minha família constituída, onde conheci a minha esposa, namorei com a minha esposa, casei com a minha esposa, tudo dentro da Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Consagrei, né, apresentei, melhor dizendo, a minha filha a Deus e à Igreja na Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. A Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira é uma igreja que faz parte da minha vida, porque eu não me converti lá, mas fui batizado lá, vivi lá por muito tempo, aliás, vivo até hoje na igreja. Conheci minha esposa, casei, fui enviado ao seminário, fui consagrado por lá, tive a minha filha lá. Então é mais um momento de gratidão, né? Agora fechando parênteses e voltando à gratidão a Deus pelo ministério. Passei por tantos momentos difíceis e em tudo dai graças, como diz a palavra. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, dando graças a Deus. Fui por muito tempo um Moisés que botava empecilhos e dificuldades, mostrando as suas limitações para Deus e dizendo que não era capaz de fazer absolutamente nada do que Deus estava chamando. Mas Deus mostrou para mim que a obra é dele, que a obra sendo dele, ele que faz, eu apenas sou um instrumento. Obviamente que usei o exemplo de Moisés no sentido da fuga, né, de tentar fugir do chamado, porque jamais chegarei à excelência de Moisés. Mas eu preciso agradecer demais a Deus por ser um instrumento, por ser usado, agradecer a Deus por todas as pessoas que passaram na minha vida durante esses momentos de luta, de dificuldade, e não há palavras para descrever a minha gratidão a Deus por tudo o que tenho vivido até aqui, inclusive pelas dores e pelas dificuldades, porque a partir do momento que eu entendi que as minhas dores eram para amadurecimento espiritual, Deus usaria em algum momento para alguma coisa, eu consegui ver a força vinda de Deus, porque eu passei a largar a ideia da minha força física para depender totalmente da força de Deus. E como Paulo nos diz, quando somos fracos, aí que somos fortes, ou melhor, né? Parafraseando, né? Quando somos fracos, aí que somos fortes, porque dependemos totalmente da força de Deus. E quando a gente depende totalmente de Deus, aí a gente vê realmente a nossa força. As tempestades não são capazes de nos derrubar. E assim é a minha vida, desde o momento que descobri que todo o meu sofrimento não era um sofrimento por um erro de escolha, um erro de entendimento, mas por ser realmente chamado por Deus. Esse momento, esse episódio, um episódio, como já disse, de agradecimento, é um momento que preciso agradecer porque tem um ano de consagração, um ano como pastor, e a gratidão a Deus é tamanha, tão grande que eu não teria palavras
no português, nem mesmo se juntasse todos os idiomas do mundo, palavras para agradecer o que Deus tem feito na minha vida. No início, os irmãos vão lembrar que falei da minha dificuldade em falar em público, e essa dificuldade permanece. Ela permanece até os dias de hoje. Eu sempre pensei que era uma pessoa extremamente tímida, e por ser extremamente tímida tinha as minhas dificuldades. E há pouco tempo, ou não muito tempo, descobri então que não sou apenas tímido, mas que tenho autismo. E o autismo que me dificultou durante toda a minha vida a me relacionar com as pessoas, a conseguir olhar olho no olho, a conseguir estar em lugares com muita gente. O autismo, não vou aqui descrever todas as questões, mas é mais uma coisa para agradecer a Deus, porque diante de tanta dificuldade que vivi durante toda a vida, estou aqui servindo a Deus com muitas limitações, com muitas dificuldades. Tenho dificuldade de estar em lugares com muita gente, mesmo que essas pessoas sejam conhecidas. Tenho dificuldade de entrar num lugar que esteja diferente do meu costume. Lembro, por exemplo, de uma vez que cheguei na igreja e os bancos estavam posicionados de forma diferente. E eu travei na porta, porque os bancos estavam posicionados de forma diferente. E aquilo me incomodou de uma maneira que eu não conseguia entrar na igreja, até que a esposa conseguiu me ajudar a entrar. Já uma vez travei também na porta, isso eu nem era casado, na porta da casa na época minha namorada, né, hoje a esposa, porque estavam todos os familiares reunidos e eu não esperava que todos os familiares estivessem ali reunidos. E eu cheguei e travei por completo, não conseguia entrar na casa, simplesmente porque não estava à espera de ter aquele número de pessoas, e eu conhecia todos. E por aí vai, muitas situações que estão fora do meu planejamento, do meu cotidiano, atrapalham demais a minha vida, e eu tenho lutado contra isso sem saber que tinha. Também fui diagnosticado com TDAH, que também atrapalhou a minha vida por muito tempo e eu não sabia. Eu nunca contei isso para ninguém, apenas os meus familiares sabem, mas resolvi colocar aqui nesse episódio porque é um episódio de gratidão a Deus. E diante dessas duas dificuldades extras, nesse caso que eu vivi a vida inteira os tive sem saber, e isso me dificultou demais durante toda a minha vida. Mas como é um episódio de gratidão, eu preciso pôr aqui em gratidão a Deus por serem dois dificultadores que atrapalham demais a minha vida, atrapalharam demais e ainda atrapalham, e às vezes são grandes limitadores para muita gente. E mesmo assim, com todas as minhas limitações, todas as minhas dificuldades, Deus me usou e me usa. Mesmo tendo dificuldades e de estar em público, Deus me usa como instrumento seu. Deus me escolheu para servir no ministério pastoral. Mesmo tendo tantas dificuldades, tantas limitações, Deus me usa, e eu sou grato a Deus por sentir o amor de Deus em mim, mesmo sendo essa pessoa tão limitada. E aqui quero dar apenas um recadinho para você que ouve: não permita que as suas limitações atrapalhem no serviço a Deus. Não sei quais são as suas limitações, não sei quais são as suas dificuldades, mas não permita. Busque a Deus, ore a Deus, que Ele é capaz de te ajudar a vencer as suas limitações. Sem dúvida nenhuma. Ele é capaz, porque Ele é o Todo-Poderoso. E, amados, até um autismo, até algum problema que dificulte
profundamente a vida. É claro que tem graus de autismo, graus de outras doenças, outros problemas, outras dificuldades neurológicas, enfim, que vão atrapalhar o desenvolvimento, vão tirar a fala. Mas eu estou falando num nível que a pessoa consiga conviver com ela como eu, né? Seria um grau 1, que você não tem muitas perdas, apenas dificuldades grandes em se socializar, em falar em público, em fazer algumas coisas no dia a dia. Enfim, muitas limitações eu tive na minha vida inteira. Se eu começar a falar aqui, posso até pensar em gravar um episódio assim depois, falando mais apropriadamente dito sobre isso. Mas limitações, sejam elas físicas, psicológicas, elas não são impeditivos de fazer o melhor serviço possível a Deus. Entregue-se por completo a Deus. Deixe-o usar você da maneira que Ele quiser. Busque a intimidade com o Senhor, porque isso é maravilhoso, isso é perfeito. Quando a gente está íntimo, quando a gente está próximo a Deus, a gente consegue viver o Salmo 23 perfeitamente, porque eu o vivi. Eu estive no vale da sombra da morte, eu temi, sofri, mas identifiquei, consegui enxergar Deus, consegui ouvir Deus, e aí a partir disso consegui dizer que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando eu consegui viver, enxergar Deus na minha dor, consegui identificar, entregar a minha vida por completo a Deus, inclusive no sofrimento, quando chegou a isso, eu pude viver o Salmo 23, pude viver com plenitude o Salmo 23, e assim tem sido a minha vida, conseguindo entregar a Deus o tempo inteiro e não temendo mal algum, porque sei que o Deus que sirvo, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, está comigo. As coisas podem até faltar, a saúde pode faltar, posso estar cheio de dores, mas Deus está comigo. E assim é contigo, meu amado irmão. Deus está contigo. Deus é contigo. Viva o Evangelho, busque intimidade com Deus e serás muito feliz, porque aquele sentimento de que algo falta você não terá, porque tudo o que a gente sente de falta no coração é a falta de uma maior intimidade com Deus. E se você estiver íntimo com Deus, você não sentirá a ausência daquela felicidade genuína que mesmo durante a dor você sente aquela presença de Deus no coração. Fique com Deus, que Deus vos abençoe e até o próximo episódio. Como diz o Henrique Alves, sejam bons meninos, boas meninas, amiguinhos e amiguinhas de Jesus. Até a próxima, meus amados. Tchau, tchau. Queridos amigos, eu preciso fazer um pequeno adendo ao final aqui do episódio, que eu percebi na hora da edição, que passei o episódio falando da minha família e esqueci de citar o nome da minha esposa e da minha filha. A minha esposa é a Jennifer e a minha filha é a Giovanna. Dois presentes que Deus me enviou, dois presentes maravilhosos dados por Deus a mim, não merecia tanto, mas Deus, tão bondoso e amoroso, me presenteou com essas duas pecinhas maravilhosas. A minha esposa, a Jennifer, ela é uma amiga, uma parceira, alguém que me auxiliou durante todo esse tempo e tem sido uma amiga, uma parceira até os dias de hoje, e tenho certeza que o será para todo sempre. E a minha filha, desde que nasceu, é um presentinho que alegra os dias até mais tristes
Desde muito novinha, ela aprendeu a sorrir, nunca mais parou de sorrir. Ela identificava as coisas que queria quando bebezinha, sorrindo. Então sempre foi uma grande alegria para casa. Também não posso esquecer de citar o nome da minha mãe, já que citei o nome do meu pai, né? A Rosimar, mamãezinha Rose. E também quero citar aqui a minha avó Zidélia, também muito importante na minha caminhada, na minha vida, com grandes ensinamentos. E preciso também citar a saudosa Bisa Odete, que foi uma pessoa maravilhosa que me ensinou demais, até no finalzinho da sua vida, quando já não enxergava mais. Ela que sempre lia a Bíblia, ouvia a rádio evangélica, e aí mesmo quando ela não podia mais ler a Bíblia porque não enxergava mais, ela cantava hinos e não deixava de adorar a Deus, mesmo tendo tido tantas perdas. Perdeu o esposo, perdeu uma filha num acidente trágico, perdeu outro filho, e ainda assim perdeu 2 filhos, uma filha num acidente trágico, e mesmo assim, e o esposo, e mesmo assim não murmurou contra Deus e continuou adorando a Deus. Uma pessoa maravilhosa que me ensinou demais. E também o meu saudoso avô Paulo, preciso citar aqui, alguém que me ensinou e foi muito amigo, e que não tinha como. Falei de família, citei meu pai, e não podia deixar esse adendozinho ao final para poder agradecer a Deus a vida desses e todos os amigos também que passaram pela vida, amigos dos meus pais que se tornaram amigos meus, os filhos desses amigos que tornaram amigos meus, que foram importantes na minha caminhada até aqui. Agora, no encerramento final, que Deus vos abençoe e vos guarde, que toda essa semana e para todo sempre sejam boas amiguinhas e bons amiguinhos de Jesus. Tchau, tchau!